curte histórias de super-heróis, com certeza em algum momento alguém já te questionou: quem é maior, Marvel ou DC? Bom, a ideia do vídeo de hoje não é querer comparar as duas empresas, mesmo porque ambas nos oferecem muitas histórias, boas histórias. Mas a ideia do vídeo de hoje sim é tentar entender qual das duas será a melhor no ano de 2024, qual delas irá nos oferecer boas histórias, as melhores histórias. Bom, mas antes de seguirmos para essa narrativa, peço para você curtir o canal, ativar o sininho e dar um like. A sua participação é 100% especial. E não deixe de curtir os outros temas do canal, tem muito assunto interessante. O Múltiplo Conhecer foi feito para você. Bom, a primeira parte da nossa história eu separei duas séries, uma da Marvel e uma da DC. E aí nós vamos tentar entender qual delas será então a maior, qual irá nos representar melhor, qual irá nos trazer mais alegria, mais diversão. Pelo lado da Marvel, a série é Echo, que conta a história de uma anti-heroína que foi criada por uma mente do crime, né, o rei do crime, e que em um determinado momento da história ela se vê perdida e começa a se questionar se está no caminho certo. Então ela muda o seu jeito de agir, e é o tipo de narrativa que tem acontecido muito, né? Os anti-heróis que surgem para tentar conquistar os fãs. Então essa série vai acontecer na Disney, está programada para sair ainda em janeiro. Eu, por enquanto, não encontrei se ela já está disponível, mas já fica a dica aí. Se você tem Disney+, fica aí de olho que de repente essa série vai entrar. Eu não posso dizer se é boa ou ruim, porque não é o tipo de história que eu coloquei como prioridade para mim, mas entre o que eu pesquisei da Marvel, eu achei interessante trazer. E eu comparo essa série com uma da DC, que eu também não posso esperar nem muito nem pouco, porque o contato que eu tenho com essa história, o último contato, foi em 2009. Eu estou falando de Watchmen. Vai ter uma série agora no ano de 2024, e para quem se lembra, teve o filme em 2009. Eu vi no cinema. Foi até um pouco cansativo porque o filme foi muito longo. Então teve uma parte da história que eu cansei e talvez por isso eu não tenha muito a falar dessa série. Eu fiquei assim um pouco admirado com o Dr. Manhattan, porque eu acho que ele é cativante, mas tirando isso eu não posso falar muito. Então eu acho que essas duas séries se equilibram. Então na primeira rodada eu deixo um empate técnico na nossa disputa virtual de qual das duas será a maior do ano de 2024. Então vamos para a segunda parte, que vamos para o cinema. E quando falamos de cinema, então nós temos lançamentos tanto da DC quanto da Marvel. Vou começar pela Marvel, só para manter a sequência aqui. A Marvel terá Deadpool 3. E para quem se lembra, Deadpool teve uma história assim boa, tanto no primeiro filme quanto no segundo. E ele acabou se tornando um personagem popular. E para melhorar, ainda teremos a participação de Hugh Jackman, isso mesmo. O Wolverine irá fazer uma participação no filme, não sei qual será a intensidade da participação, mas é um Wolverine que se passa antes dos eventos de 2017. Então acredito que será um Wolverine das antigas e tudo leva a crer que será uma história que ganhará muito mais apelo. Se você acompanha aí o mundo das bilheterias, irá lembrar que ficou com uma bilheteria boa. Não chegou a 1 bilhão, que é o sonho de consumo das empresas cinematográficas, mas passou de 800 milhões tanto no primeiro quanto no segundo filme. Então, acredito que por isso tem continuação e eles vão melhorar. Tomara que melhore. E eles têm uma disputa virtual, né? Porque não tem nada de disputa, acho que cada uma está fazendo o seu trabalho, mas a DC vai lançar o Coringa e traz novamente Joaquim Fênix no papel de Coringa. E para ficar melhor ainda a história, teremos a participação de Arlequina na história. Então, a Arlequina é uma personagem impactante e ela vai ser representada por Lady Gaga. Lady Gaga já trabalhou muito bem quando Nasce uma Estrela. E ela, além de ser muito conhecida, né, mundialmente, eu acho que vai trazer os holofotes para essa história, o que tende a fazer ficar muito maior. Então, se você não sabe, também falando das bilheterias, o primeiro filme do Coringa ficou na história como o 38º maior de todos os tempos. Então, entre todas as bilheterias da história, o Coringa está no número 38, que é um número extraordinário. Passou de 1 bilhão de arrecadação e está ali, né, entre os principais de todos os tempos. Então eu penso que, dada a participação do mesmo ator, trazendo a Lady Gaga, se a história for boa, tem tudo para poder bater o recorde outra vez. Então, comparando as duas histórias, mesmo sendo muito fã do Hugh Jackman, que eu acho que ele é um grande ator, eu acho que o filme do Coringa pode ser maior do que Deadpool. Já foi o primeiro, então o segundo também pode ser. Veremos, né? Então, nessa segunda rodada, virtualmente falando, a DC ficou na frente. Aí vamos para a terceira rodada.
eu continuo no cinema pelo lado da Marvel, mas pro lado da DC eu vou ter que ficar no streaming, né? Porque não tem filme da DC. Então, do lado da Marvel, tem um provável lançamento, que é o lançamento do Venom 3. E esse lançamento, se ele se confirmar, é interessante. Está marcado para o dia 8 de novembro, ainda não é data oficial, mas terá a participação do antigo Spider-Man do Espetacular Homem-Aranha, acho que é Andrew Garfield o nome dele. E esse cara trabalhou muito bem. Então, se ele voltar, eu não sei se irá trabalhar no filme inteiro, se vai ser uma participação, tem tudo para alavancar a história, porque o primeiro foi razoável para bom, o segundo já foi ruim. Quando eu falo ruim, vai ter gente que vai rir. Ah, arrecadou 500 milhões, é ruim? Metade fica para as bilheterias do cinema. E 250 milhões para essas empresas aí cinematográficas, tem muitas vezes que não paga o custo do filme. Tem filme que dá prejuízo e é por isso que não continua. Eu não sei se é o caso do Venom, né? Porque eu acredito que vai bater fácil a segunda bilheteria, 500 milhões, e deve subir, né? Ainda mais se Andrew Garfield participar. Então é um filme que pode trazer bastante visibilidade também aí para a Marvel. Então ela deu um ponto positivo aí de anunciar esse ator, né, no retorno. Aí ele combateria contra uma série da Marvel, que seria o Batman Azteca, que é uma série que pode ser interessante, mas que eu acredito que não tem como comparar com o filme do Venom. Então a Marvel disparadamente já ganharia. Se fosse filme do Batman, aí era outra coisa. Mas uma série animada não tem como comparar com um filme, então a Marvel também fica na frente aqui. Novamente empatamos aí a nossa série. E para terminar, teremos duas séries impactantes. Olha, essas duas séries aí eu escolhi para deixar para o final, porque realmente elas têm tudo para trazer assim muita adrenalina na história. Do lado da Marvel, é uma série do X-Men, que eu acredito que seja um remake, trazendo um futuro para a história dos X-Men. Pelo que eu li, eles vão modernizar, trazer novos equipamentos, novas ideias, novas tecnologias. Então, eles vão reescrever a história dos X-Men. Isso será uma série animada. Então, assim, a história dos X-Men já é para lá de interessante. E aí você ainda vai ter numa era moderna, onde nós temos muitos recursos, eu acho que vai ser uma história top. E essa história top, ela teria um confronto interessante. Aí sim a luta da Marvel contra a DC se torna assim, bastante interessante. A DC anunciou Crise nas Infinitas Terras. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muito. Eu tenho todas as revistas aqui. É uma história muito interessante. Eu não vou dizer que seria o mesmo contexto da morte do Superman, mas o apelo dela é muito intenso. Então, para quem curte os quadrinhos, sabe que essa história aí é uma história para a gente prestar atenção. E o legal é que ela está marcada para sair dia 24 de janeiro. Estamos aí às portas, né, do lançamento. Então eu vou com certeza prestar atenção nessa série, porque, assim, entre as histórias, né, que existem nos quadrinhos, algumas nos chamam a atenção. Tipo quando lançou o Cavaleiro das Trevas Ressurge e que o Bane quebra o Batman, literalmente, né? Eu tenho essa coleção aqui, A Queda do Morcego. Aí você vê aquilo na tela, pô, que legal, botaram lá igualzinho. E fizeram igual na época, né? Então, se eles fizerem muitas coisas que eu li sobre as crises nas infinitas terras nessa série, essa série vai ser série pra gente maratonar, com certeza. Mas ela também confronta com a do X-Men, que é muito impactante, né? Então, embora uma possa até ser melhor do que a outra, acredito que em algum momento a gente fala, pô, essa tá mais legal, ou essa aqui tá melhor. Eu acho que nesse momento de análise e avaliação eu coloco como empate. Então, dito tudo isso, não que eu queira ficar em cima do muro, eu acho que a Marvel e a DC serão muito equilibradas em lançamento nesse ano de 2024. Mesmo porque, como eu disse no começo do vídeo, né, elas não têm muitos lançamentos previstos para esse ano e por conta disso acaba que nos oferecem poucas opções, né? Mas o filme do Coringa, ele mais ou menos bate um dos filmes da Marvel. Como a Marvel terá outro filme, talvez, então ela bate a outra série fácil. As outras duas séries mais ou menos se equilibram, então acho que elas vão estar iguais. Teremos poucas opções, mas eu acho que vale a pena conferir quase tudo, né? Como é muita coisa, mesmo sendo poucos lançamentos, são 8. Estamos falando de bastante coisa, tem outros filmes que a gente gosta, outras séries. Então dá para acompanhar aí boa parte do que eles lançarem. Eu com certeza vou assistir Crise nas Infinitas Terras, o filme do Coringa, e vamos ver, porque eu me interessei no Deadpool com o Hugh Jackman, né? O Venom não é muito meu estilo de filme, embora eu sou fãzaço do Spider-Man,
Não sei. Se realmente o Andrew Garfield trabalhar, aí eu vou me interessar em assistir. Se não, eu vejo um dia, talvez aí na TV, mas no cinema só se realmente se ele trabalhar, porque aí a história fica interessante. Veremos, eu volto em breve com outras resenhas, mas deixo o desafio aqui. Diz aí, qual das duas será mais impactante? Eu tô certo de ser um empate? Ou alguma delas estará à frente? Seu comentário é muito valioso, não deixe de falar. Um grande abraço e eu volto com outras resenhas.